Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Tensão política no Brasil entra no radar do mercado e o dólar atinge R$ 5,30 na máxima do dia. Mínima histórica. Petróleo cai mais de 30% e barril é negociado ao redor de $12 na Bolsa de Nova York. CNA pede ajuda ao governo para impedir que bancos aumentem juros na prorrogação de custeio e investimento. Nesta edição, você vai ver a análise sobre o cenário de crédito no país. E ainda, o Ministério da Economia afirma que medidas para o setor de cana-de-açúcar devem ser anunciadas nesta semana. Você vai ver também, na previsão do tempo, o alerta para a formação de veranico, com tempo seco e temperaturas altas. O Mercado e Companhia já está no ar. A semana começa com tensão política elevada no Brasil. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que espera chegar ao fim da quarentena em razão do novo coronavírus já nesta semana e disse que democracia e liberdade estão acima de tudo. A fala veio após o presidente cumprimentar um grupo de manifestantes no fim de semana que pedia intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares repudiaram as manifestações de Bolsonaro. Vamos ver. O grupo de manifestantes se reuniu em frente ao Palácio do Planalto na tarde de sábado e pediu intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro observou o movimento durante pouco mais de uma hora e depois desceu a rampa para cumprimentar os manifestantes. Ao grupo, Bolsonaro fez críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao isolamento social e afirmou que medidas impostas por governadores causam efeitos negativos na economia do país. Os ministros do Supremo Tribunal Federal repudiaram o ato que pediu intervenção militar, fechamento do Congresso e deposição de governadores. O ministro Marco Aurélio Mello chamou os manifestantes de saudosistas inoportunos e afirmou que os ares são democráticos e vão continuar assim. Já o ministro Luiz Roberto Barroso disse que é assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Já Gilmar Mendes declarou que invocar o AI-5 é rasgar o compromisso com a Constituição. Em resposta à participação do presidente Jair Bolsonaro na manifestação, 20 governadores assinaram uma carta em apoio à atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para atender às necessidades dos estados em meio à crise do coronavírus. No documento, eles questionam as declarações do presidente e ressaltam que consideram fundamental superar as eventuais diferenças através do esforço do diálogo democrático e desprovido de vaidades. Os governadores ainda afirmam que não julgam ter conflitos inconciliáveis entre a salvaguarda da saúde da população e a proteção da economia nacional, mas ponderam que os momentos para agir mais diretamente em defesa de uma e de outra possam ser diferentes. Ontem, carreatas foram realizadas no país pedindo o fim do isolamento social. Nos atos, houve manifestações de apoio a Bolsonaro e os manifestantes defenderam o isolamento vertical, no qual somente pessoas do grupo de risco ficam afastadas, como a melhor saída para a economia. O petróleo WTI, negociado na Bolsa de Nova York, registrou queda superior a 30%, com o barril sendo negociado a $12 hoje, ao redor de $12. A agência CMA apontou que é o menor preço em cerca de 20 anos. A piora da demanda global pelo óleo diante da paralisia da economia mundial com a pandemia da Covid-19 está entre as razões que explicam a perda de valor do petróleo. O petróleo impacta na formação de preço de commodities agrícolas, como, por exemplo, o milho. Por isso, a gente abre a edição de hoje já com
com 2 pontos fortíssimos para serem analisados pelo Paulo Molinari da Safras e Mercado. De um lado, o dólar em uma máxima histórica ao redor de 5,30. De outro, o petróleo na mínima histórica com barril ao redor de 12 dólares na Bolsa de Nova York. Qual é o saldo de tudo isso para o mercado agrícola, Paulo? Olá, bom dia a todos. Boa tarde. Basicamente, nós temos aí uma situação muito complicada ainda, né? O preço do petróleo é a principal commodity global. Ela impacta diretamente em segmentos como o biodiesel na soja e o etanol do milho, né? E isso nós estamos vendo aí esse processo se desenrolar nos Estados Unidos, né? Que não tem a mesma proteção cambial que tem o Brasil, por exemplo, que ainda protege o preço dos combustíveis aqui internamente. Então, a situação do etanol americano é muito diferente da situação do etanol brasileiro, pelo menos por enquanto, apesar de ter o mesmo fator que é a queda de consumo, né? Ou seja, menos carros circulando, você tem uma menor demanda, a produção ela continua e os estoques vão aumentando, derrubando preços, que é o que vai acontecendo com o petróleo, né? Os estoques ficando muito altos, não tem demanda para o que nós tínhamos há 2 meses atrás, e os preços do petróleo vão caindo, tentando encontrar uma demanda que nesse momento não existe, né? Então, tudo isso tem um efeito prático na formação de preços global de algumas commodities, entre elas soja e milho. Por outro lado, você tem alguma redução até de custos, né? Você tem aí o preço dos nitrogenados, dos fertilizantes nitrogenados caindo subitamente em dólar, e isso pode colaborar também aí para até uma acomodação dos custos. Molinari, a gente começa essa semana com dólar ao redor de 5,30 e na semana anterior muito se observou em relação às mínimas do milho na Bolsa de Chicago e aqui no Brasil preços ainda relativamente sustentados pela alta da moeda norte-americana. A tendência de preço para o milho hoje é de alta ou de baixa e por quê? Bem, veja, o mercado interno já se acomodou, né? E essa acomodação do momento tem muito pouco a ver com a situação americana. A situação atual ela tem a ver com o risco de liquidez interna, né? Você tem aí o varejo praticamente parado, sobra frango nas câmaras frias, sobra suíno pesado no mercado interno. Tudo isso causa uma pressão interna sobre os preços da cadeia produtiva e, naturalmente, o impacto surge também na principal aí, commodity interna, que é o milho. Então, nós temos um momento de acomodação agora, que eu acredito que ele já ocorreu, mas nós temos aí uma quebra de safrinha no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, que ela está ocorrendo, né? Temos ainda a exportação do segundo semestre, temos ver em patamar ele vai ficar, e no segundo semestre, com a entrada da safrinha, nós vamos caminhar para o nosso tradicional preço de porto menos frete para o interior dos estados, é o que vai definir os preços de mercado. Vou tentar traduzir o que você acabou de dizer e você me corrija, por favor, se eu tiver entendido errado. Se disse que na última semana houve uma piora no patamar de preço do milho, mas que agora você vê um cenário de acomodação e não inclui na sua análise mais tendência de queda. Isso porque você observa a quebra sendo reportada na segunda safra de milho em algumas regiões do Brasil e também em Paraguai. E o segundo aspecto é que você ainda menciona um ritmo de exportação para o segundo semestre aquecido, o que sustentaria preço na sua visão. É isso que você disse, Molinari? É quase isso. Na verdade, o que nós temos uma situação em que a safrinha de milho 2020 ela ainda não entrou no mercado, ela só entrará no mercado a partir de junho. Sim. Portanto, nós só teremos alguma pressão mais agressiva de entrada de colheita e baixas no mercado interno a partir de final de junho. E daqui até junho nós ainda temos a nossa demanda interna, nós ainda temos a situação de abastecimento regional, onde não oferece muita força para queda de preço. Hoje nós temos um preço no porto em torno de R$ 45 a R$ 46 reais, e esse é o nosso preço aí para o segundo semestre, ou seja, R$ 45, R$ 46 reais, menos a despesa de frete para o interior, é onde nós vamos estar com os preços do milho no mercado interno. É importante lembrar que Chicago está fazendo aí hoje quase 3 dólares e 10 por bushel,
E a única coisa que vai sustentando os preços das commodities aqui no Brasil, tanto o milho quanto a soja, é basicamente o nosso câmbio aí, hoje beirando os 5,30 de novo. Então, a parte do câmbio é que vai nos salvando em termos de preços no Brasil nesse momento. É um cenário bastante contrário ao que a gente tem observado em grandes concorrentes, né, do mercado agrícola do Brasil em relação a outros países. E é hora da gente ver como é que está a situação do crédito. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária enviou ofício à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, solicitando mudança na Resolução 4.801 de 2020. O texto original prevê que a prorrogação das parcelas de custeio e investimento devem ser reclassificadas pelos bancos para fontes de recursos que não dependam de equalização. Na prática, isso significa que as condições da contratação original do financiamento podem mudar e custar mais caro, inclusive. A CNA quer que sejam mantidos os juros e as condições da hora da contratação. Vamos a uma conversa com o superintendente da CNA, Bruno Lucchi. Boa tarde, Lucchi. Vocês entregaram um documento à ministra da Agricultura pedindo auxílio ao governo na última semana. Alguma providência avançou em relação a este tema? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, nós encaminhamos esse ofício na sexta-feira. Na quinta-feira, a gente teve uma conversa com o secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio, para já levar um pouco do que a gente estava ouvindo por parte da base. Muitos produtores entraram em contato ao longo da semana para dizer que não estavam conseguindo prorrogar, porque alguns bancos não queriam fazer as prorrogações na condição da 4.801, ou então aqueles que estavam fazendo a prorrogação estavam cobrando juros muito maiores do que aqueles contratados, né, no início do financiamento. Então, com base nisso, a gente entrou em contato com o secretário de Política Agrícola, explicou essa questão que você falou aí dos recursos equalizáveis, né, para não equalizáveis, quando você vai fazer essa prorrogação, e ele reconheceu que realmente havia um problema, e segundo ele, nessa semana, haveria uma reunião do Conselho Monetário Nacional, onde eles tentariam rever esses pontos da resolução que não atenderam plenamente, como foi o caso que a gente acabou de falar. Bruno, o dinheiro não é o mesmo? O dinheiro todo não é o mesmo, afinal de contas, aquele do Plano Safra, ou seja, o cobertor é curto, se puxar de um lado vai faltar do outro? Geralmente os bancos, quando eles deixam de usar essa linha dos recursos não equalizáveis, que no caso é o depósito à vista, ele prefere utilizar esse crédito principalmente para créditos novos, não para prorrogar créditos antigos, como é o caso da resolução 4.801. Então, entra toda aí uma dificuldade que parte também um pouco das instituições financeiras, né? Então, o que a gente quer é tornar isso quase que obrigatório, né, para que ela realmente siga o que está determinando o Conselho Monetário Nacional, que é fazer a prorrogação sem onerar o produtor, mantendo as mesmas condições, né, da aquisição do crédito. Bom, e você acredita que isso vai acontecer na prática ainda nesta semana? E qual é a orientação da CNA para quem está precisando postergar esses prazos de financiamento de custeio e investimento, mas foi ao banco, viu essa dificuldade e agora está pensando se faz agora essa postergação e assume um custo mais alto ou espera porque a CNA acredita que o governo vai flexibilizar essa posição junto aos bancos? Bem, cabe a gente ressaltar que cada banco tem atuado de forma diferente. Muitos deles conseguiram prorrogar nas condições da resolução que foi colocado lá. Então vai caber do produtor, no momento que ele for tentar prorrogar suas parcelas de financiamento, ele vê se o banco vai manter as mesmas condições da contratação. Caso isso não ocorra, a gente está tentando, como eu falei, essa semana no Conselho Monetário Nacional, então seria o caso ele aguardar mais um pouco para tentar prorrogar naquilo que vai ser o melhor para ele, né, mantendo as mesmas condições originais, né, do contrato. Está muito claro, ou seja, há uma expectativa de que essa resolução passe por uma remodelação a fim de atender esta demanda da CNA junto ao governo. Agora, um outro ponto, Bruno Lucchi, que me chama muito a atenção é que eu ouvi, pelo menos nos últimos dias, várias queixas e análises sobre a redução na liquidez de crédito, ou seja, tem menos dinheiro na roda, tem menos dinheiro na economia e aí os juros estão mais altos sim, porque o risco de inadimplência na percepção de muitas instituições financeiras também aumentou. Como você observa esse cenário? Esse relato procede, né? Muitos produtores que estão tentando financiamento, independente de ter já outro ou não, estão colocando essa dificuldade. O dinheiro até tem, só que a reclassificação de cada produtor, né, tem onerado muito no que se refere à taxa de juros.
Tanto é que a CNA vai ter, nessa quinta-feira, uma reunião da Comissão de Política Agrícola, né, que reúne todas as federações e representantes, né, dos estados, para a gente discutir essa questão da antecipação do plano agrícola e possíveis propostas que vão atacar principalmente nesse custo administrativo, né, que as agências bancárias têm muito elevado, que na hora da tomada do crédito prejudica o produtor, né, que sai com crédito bem mais caro do que o normal. Bruno, muito relevante o que você está antecipando para a nossa audiência sobre essa reunião, numa tentativa de estruturar ainda mais esse pedido do setor de antecipação do Plano Safra. O ponto é que neste fim de semana eu conversei com algumas fontes do governo que me disseram da dificuldade que observam para fazer uma redução de juros para o Plano Safra que seja compatível aos atuais patamares da Selic, dado o cenário econômico e dado 2, o risco de inadimplência que também é observado. Você acredita que o juro do Plano Safra caia ao patamar da Selic ou isso é tido como impossível para esse ano de 2020? Bem, o que nós vamos propor é que haja uma redução na taxa de juros original. Ao chegar ao patamar da Selic, não sei se a gente vai conseguir realmente chegar nesse ponto, porque há todo um custo, como eu falei, muito mais bancário, que a gente vai querer reduzir. Né? E tem todas as questões dos créditos anteriores que foram trabalhados com taxas maiores que a atual. Então, são várias variáveis que vão estar interferindo. Mas uma coisa é certa, a taxa que está hoje está muito elevada, né, para condições de mercado que nós estamos observando, principalmente com a Selic baixa, como tem agora. Então, é o ponto que a CNA vai estar discutindo na quinta-feira, nessa reunião, é como tentar reduzir esses custos bancários que estão onerando o produtor na tomada do crédito. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.